O nome que está por trás dessa questão toda institucional é Douglass North, que fez toda a diferença, chamando a atenção para a importância das instituições para a atração de investimento, não só externo, interno também. Um país cujas regras do jogo mudam o tempo todo, afugenta o investimento de quem está aqui e de quem está fora. Mas dentro dessa questão das reformas, e aqui eu vou colocar talvez um ponto de vista diferente, a ideia da reforma tributária, da maneira que está sendo proposta, não me desagrada. Porque eu acho que é um falso consenso. Se perguntar para 100% das pessoas, dá para a situação ficar, se a situação tributária permanecer como está, você vai ter 100% de resposta que não. Sim. Então parece que é consenso. Mas quando você desce um pouco no detalhe, qual reforma tributária vamos fazer? O consenso desaparece imediatamente. O exportador quer um tipo de reforma, o importador quer outro tipo de reforma, quem está na União quer um tipo de reforma, quem está no município quer outro tipo. Então, eu acho que uma das coisas que esta proposta, esse embrião de proposta propõe é uma simplificação. Eu acho que a primeira ideia seria uma simplificação. Depois você faz o resto. É onde tem consenso. É onde tem consenso. Simplificar ninguém é contra. Exatamente. O problema é quem vai perder vai ganhar na mudança. Você falou da política. O Brasil está fazendo uma reforma política pela via da cláusula de barreira, com uma redução brutal do número de partidos, que era um dos grandes cancros da nossa realidade política. Pois bem, então as reformas estavam andando e aparentemente estavam andando no sentido certo. Me assusta quando eu leio, e anteontem foi o Dia da Indústria, quase todo mundo falando em reindustrialização, agora surgiu uma nova expressão, neoindustrialização, como se o agronegócio fosse o bandido da história. E pior é que dentro dessa ideia de neoindustrialização se fala em reproduzir o Volkswagen. Ou seja, a sua pergunta, para onde nós estamos caminhando? É esta situação que me assusta. Para a década de 60. Duas observações aqui. Fiscais. Duas observações. País endividado. Perfeito. Duas observações aqui, vindo de alguém que não é especialista em questões tributárias, mas é alguém que gosta de ver, enfim, olhar a economia pela ótica do desenvolvimento comparado. Então, a primeira observação: como país emergente, a nossa carga tributária como percentual do PIB está entre 10% a 15% acima do que é a média dos países emergentes. Então, mais uma vez, você tem uma indústria, por exemplo, né, uma empresa que está saindo da China, ela quer se reposicionar. Então, ela vai fazer naturalmente essa pergunta: onde é que o meu custo tributário, né, vai ser menor para eu alocar minha produção? Então, aí o Brasil tem um passivo, ou melhor, não sai na frente, não está na pole position dessa história. Aí você tem um outro tema que é a relação disso com poupança nacional. Quer dizer, nós estamos poupando e investindo menos, mais uma vez, poupando e investindo, são irmãos siameses, né, do que a média dos emergentes. Então a gente tem um gap negativo do ponto de vista de poupança e investimento e temos um gap negativo do ponto de vista do que impostos representam como percentual do PIB. E aí vem o terceiro elemento, que é o que você estava mencionando, que é o da falta de agilidade dos impostos. Não é isso? Às vezes uma empresa estrangeira chega no Brasil, em vez de contratar engenheiros, o pessoal técnico para estar na planta de produção, vem aquele exército de advogados tributaristas ou contadores para poder navegar esse emaranhado. Então tudo isso o Brasil precisa fazer. Não é fácil fazer. É muito difícil fazer, mas tem que fazer, senão mais uma vez vai utilizar de maneira subótima esse bom cenário internacional. E tinha um outro elemento, Elisabetta, que você estava mencionando. As instituições também? As instituições, você tem toda a razão. Douglass North falou sobre as instituições. Aqui, mais uma vez, precisa ser uma combinação de instituições com estratégia, né? Por exemplo, na trajetória de crescimento da China nos últimos 50 anos, o papel institucional foi um pouco menos importante do que o papel estratégico. Eles acertaram muito na estratégia baseado na realidade deles e no interesse deles. Tá certo? Eles chegaram agora numa fase de desenvolvimento em que as instituições também são muito importantes. A gente tem que calibrar as duas. Só para completar, a gente fala muito em reformas macro, mas o que andou muito no governo passado foram as reformas microeconômicas, que tiveram uma importância brutal. Sim, sim. Outro tema, Cláudio, se você me permite, só que eu queria fazer uma referência, esse tema de reindustrialização, que foi mencionado, né? Vou fazer aqui um exercício
teórico, tá? Então, não é uma pessoa, é um exercício teórico, que é o seguinte: nós nos acostumamos a dividir a economia entre setor primário, né, agricultura, né, tal, mineração, setor secundário, manufatura, indústria, etc., setor terciário, setor de serviços. Né? Agora, mesmo se você pensar no termo revolução industrial, né, que a gente geralmente costuma pensar no segundo compartimento, né, que é o da indústria ou da manufatura, aqui a gente tem o que nós poderíamos chamar de uma pegadinha do idioma. Né? Por exemplo, em inglês, quando você utiliza a palavra industry, pode significar uma manufatura, ou seja, alguém do setor tradicionalmente secundário, ou pode significar apenas um setor da economia. Por exemplo, I am in the movie industry, eu estou no setor de cinema, né? Ou então eu estou I'm in the ad agency business, na industry, estou no setor de agências de publicidade. A revolução industrial, ela é uma revolução de manufatura, mas ela é, sobretudo, uma revolução científica e tecnológica que gera uma dramática revolução de produtividade. Então, se você quer... por exemplo, eu gosto menos do tema reindustrialização do que do termo neoindustrialização. Se você entender que neoindustrialização hoje não significa necessariamente você reconcentrar a atividade no setor manufatureiro, mas significa agregar valor nos diferentes setores da economia. É uma revolução. Neoindustrialização tende a significar o aumento brutal da produtividade dos diferentes setores da economia por meio da agregação de valor. Então, não existe nenhuma, digamos assim, incompatibilidade entre você ser um gigante do agronegócio ou mesmo das commodities e ser também uma potência da manufatura ou do setor de serviços. Aliás, sabe qual é o maior produtor mundial? Qual país é o maior produtor mundial de commodities? São os Estados Unidos, sim, que é a maior economia do mundo. E não é porque eles são um grande produtor de commodities que eles não deixam de ter o Vale do Silício, a indústria da tecnologia da informação, Hollywood, não tem nenhum problema. A Austrália, o Canadá são grandes países produtores de commodities. O fato é o seguinte: no caso do atual cenário internacional, isso dá ao Brasil uma vantagem grande. O que você faz com essa vantagem? Né? Se é simplesmente voltar às velhas teses da substituição de importações, criar subsídios, proteger mercado, ou pelo contrário, é aumentar, por exemplo, o investimento relativo do Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como a agricultura fez. Como, por exemplo, a agricultura fez.